Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Está todo mundo ouvindo bem? Amém? Graças a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé, você que pode se colocar de pé no nome de Jesus. Abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Uma passagem bastante conhecida da Igreja do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 25, dos versos 1 ao 13. Texto bíblico conhecido como Parábola das 10 Virgens. Mateus, capítulo 25, dos versos 1 ao 13. Quem encontrou, diga amém. Graças a Deus. Mateus capítulo 25, a partir do verso 1, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus. Se nós quiséssemos resumir em uma frase todos esses versos que nós acabamos de ler, nós poderíamos resumir todos esses 13 versos em uma frase apenas. E essa frase seria: preparação espiritual. Porque na verdade esse é o grande alerta, é o grande despertamento que o Senhor Jesus faz para a sua igreja, faz para os seus discípulos, para aqueles que o seguiam e estavam ouvindo. E Jesus, para falar desse assunto, para falar desse tema, ele utiliza de uma parábola para falar de preparação espiritual. E utiliza como parábola um contexto da vida judaica que era muito comum, era muito fácil de ser compreendido para os judeus de 2000 anos atrás. Jesus utiliza o exemplo e como parábola, como base para ela, o casamento. Jesus utiliza um cortejo nupcial como um instrumento para seu ensino. E Jesus faz uma apresentação repleta de elementos que tem grande valia para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada com Deus, para o nosso relacionamento com o Senhor. Então, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte assim: tem óleo na vasilha? Fala, meu irmão, no nome de Jesus. Tem óleo na vasilha? Tem azeite na vasilha?
olhe para o outro lado e pergunte: tem azeite na vasilha? Essa é uma pergunta importante. E ela carece de uma resposta mais importante ainda. E principalmente verdadeira. Amém? Então me permita rapidamente trazer um breve contexto desse texto. Jesus, como eu disse, utiliza uma parábola, uma linguagem figurada para apresentar um ensino, uma verdade. E ele utiliza como elemento para a apresentação dessa verdade um casamento, um cortejo nupcial. E como é que se dava um cortejo nupcial? Como é que se dava as festas de um casamento há 2.000, 3.000 anos atrás, dentro de um contexto judaico? A noiva estava na sua casa com as suas amigas, o noivo estava na sua casa com os seus amigos, e em algum momento dessa caminhada havia um grupo de damas de honras. Mas qual que era o enredo? O noivo saía da sua casa junto com os seus amigos para buscar a noiva na sua casa, na casa de seus pais, ou aonde ela estivesse se preparando. Após a chegada do noivo, a noiva com todas as suas amigas e as suas damas de honra eram levadas ou para a casa do noivo ou para o lugar aonde seria celebrado a festa de casamento. E neste lugar havia um homem, uma espécie de guarda estabelecido pelo noivo à porta daquele lugar, para não permitir que pessoas desconhecidas, abelhudos como costumamos falar, penetras, adentrassem aquela festa. Por quê? Porque aquela festa era restrita aos amigos, a pessoas que tinham comunhão com o noivo ou com a noiva. Só podia entrar lá quem tinha comunhão. Só quem tinha comunhão. E aí Jesus utiliza essa parábola. Porém, quando o noivo chegava para buscar a noiva e havia a saída do cortejo nupcial, essas damas de honra, essas virgens, elas carregavam durante essa caminhada lâmpadas. Elas caminhavam com lâmpadas na mão para iluminar o caminho, para anunciar um cortejo. Amém? Então, Jesus utiliza esse elemento, esse ensino, ou melhor, essa realidade do povo, para falar de preparação espiritual. Então, dentro do ensinamento de Jesus, nós temos alguns elementos que se destacam. Temos, algumas informações muito preciosas para a nossa vida, para a nossa realidade. Dentro da parábola que nós acabamos de ler, há apenas dois tipos de pessoas: aqueles que estão preparados e aqueles que estão despreparados. A parábola se resume a isso, por isso a frase que a resume seria preparação espiritual. Mas o que é curioso, irmãos, o que deve chamar a nossa atenção é o contexto dessa parábola, o contexto desse casamento. Pare para prestar atenção comigo em alguns elementos. A palavra do Senhor, Jesus vai dizer o seguinte, que o reino dos céus era como uma festa de casamento, era semelhante a quem? Pessoas que estavam lá, a 10 virgens. Qual que é a grande diferença entre um grupo e outro? Antes de a gente olhar para a grande diferença, é muito importante a gente olhar para o que elas tinham em comum. O que elas partilhavam? Do que elas tinham na sua própria vida que não se diferenciava das outras. Como nós podemos dizer, como podemos ler no texto, o texto vai dizer que havia 10 virgens. Todas elas eram participantes do reino. Todas elas eram participantes daquela festa, daquele momento. Pelo menos é o que tudo indica. Então vamos lá, olha o que há em comum entre elas. Todas estavam aonde? No reino. Todas aparentemente faziam parte daquele momento. Qual que é a segunda característica em comum?
todas eram virgens. Não eram 5 virgens e 5 adúlteras e 5 prostitutas. Não, todas eram virgens. Qual que é a outra similaridade entre elas? Todas elas estavam esperando o noivo. Todas estavam, ou seja, com o mesmo propósito, todas tinham a mesma expectativa, todas estavam com o mesmo pensamento. E qual era? Esperar o noivo. Então a gente sabe que todas estavam aparentemente no reino, todas eram virgens, todas esperavam o noivo, todas tinham lâmpadas. E não eram lâmpadas diferentes, todas tinham as mesmas lâmpadas. Além de elas terem as mesmas lâmpadas, a Bíblia vai dizer que todas também dormiram. Todas, pelo cansaço, dormiram, pegaram no sono. O texto também vai dizer que, além de todas dormirem, ele diz que todas ouviram a voz, ouviram o clamor e todas se levantaram para encontrar o noivo. Quando a gente olha, aparentemente não há nada de errado entre elas. Pare para pensar comigo. Todas estavam reunidas no mesmo lugar. Todas participavam, ou teoricamente deveriam participar daquela festa, daquela celebração, daquela entrada. Todas tinham lâmpadas, todas eram virgens, todas aguardavam, todas estavam esperando o noivo, todas se levantaram, todas estavam praticamente iguais. E quando a gente olha para esse cenário, é exatamente isso que a gente deve fazer, olhando para a igreja. Essas 10 virgens, ela representa a igreja professa. O que a igreja professa? A igreja professa é aquele grupo de pessoas que confessaram a Jesus Cristo, que professam a fé em Jesus Cristo, e todos estão esperando quem? O noivo. Todos estão esperando a vinda do noivo. Todos aparentemente participam e pertencem ao reino dos céus. Todos têm lâmpadas, ou seja, quando a gente olha, aparentemente todo mundo é igual. Quem está me entendendo? Amém? Então, a gente vê alguns elementos aqui. A gente vê algumas verdades serem expressadas. E é isso que me chama a atenção. É se olhar para isso e todo mundo falar, olha, está todo mundo esperando. Está todo mundo faz parte do reino. Todo mundo está na igreja. Todo mundo vai para a igreja. Todo mundo está esperando Jesus voltar. Todo mundo, teoricamente, tem a presença do Espírito Santo. Todo mundo tem lâmpada. Todo mundo está com o mesmo propósito e objetivo. Mas o texto bíblico vai dizer que havia uma diferença entre elas. E qual era a diferença? 5 delas estavam preparadas. E Jesus chama elas de prudentes. E 5 delas estavam despreparadas. E Jesus chama elas de imprudentes, insensatas. Em outras traduções, loucas. Está todo mundo entendendo, irmãos? Amém? Então, com a Bíblia aberta na mão, acompanhe comigo no nome de Jesus. Eu fiz questão de rapidamente demonstrar que todas elas tinham praticamente quase tudo em comum. Todo mundo compreendeu isso? Amém? Todas tinham e participavam e partilhavam aparentemente das mesmas características. Porém, 5 delas estavam despreparadas. E qual era o despreparo delas? Elas não levaram consigo
óleo, azeite na vasilha. E o que é o óleo? O que é o azeite? Zacarias capítulo 3 vai apresentar como a presença do Espírito Santo de Deus. Vai falar da unção do Espírito Santo de Deus. Então o óleo, o azeite nas Escrituras tem como propósito apresentar a presença divina, a glória divina, o Espírito divino. E o texto vai dizer que 5 delas não levaram azeite nas vasilhas, não levaram óleo. Amém? Então bora meditar no texto no nome de Jesus. Como eu disse, o texto vai dizer que elas estavam todas reunidas, todas aguardando o grande momento, a grande chegada do noivo. Porém, a Bíblia vai dizer que o noivo chega, e quando ele chega, aquelas 10 virgens que estavam dormindo, elas se levantam rapidamente. Elas rapidamente se levantam, e o texto bíblico vai dizer que elas preparam as suas lâmpadas. Então, é importante que antes que a gente observe aquilo que o texto está apresentando, é demonstrar que elas estavam todas dormindo. Todas estavam dormindo. O sono delas não era condenável. O sono delas era, na verdade, nada mais que uma marca da sua própria natureza, do cansaço e da fadiga da vida. Porém, há momentos da nossa vida que não é tempo de dormir. E na verdade o sono, ele deve ser fruto daqueles que estão preparados para ele. Sabe, muitas pessoas em nossos dias, em nossos tempos, estão muito preocupadas em dormir, em descansar. E alguém pode ficar pensando: poxa, mas eu não posso fazer isso? Será que eu não posso ter uma boa noite de sono? Será que eu não posso ter um bom descanso? Mas na verdade o texto não está falando de um descanso físico, não está falando de um sono físico. O texto está falando de um sono espiritual. 5 delas estavam preparadas, 5 delas eram virgens, 5 delas estavam esperando o noivo, 5 delas estavam preparadas, as suas lâmpadas estavam acesas, ou seja, a lâmpada, a vasilha representa a alma, e o fogo, a unção e a presença do Espírito Santo de Deus. 5 delas estavam aptas a poder descansar. 5 delas estavam com a sua casa em ordem, com a sua vida em ordem. Então elas poderiam se dar o conforto de dar um descanso para si. Mas as outras 5, elas simplesmente dormiram. Elas olharam para as outras e pensaram: olha, eu estou no mesmo lugar que elas, eu estou com a mesma esperança que elas, eu tenho o mesmo propósito que elas, eu estou com a minha lâmpada aqui, então eu posso dormir também. O grande problema, irmãos, é que existem situações na nossa vida que a nossa vida, ela não pode alcançar descanso espiritual. E o que eu quero falar por descanso espiritual? Aqui eu não estou falando de paz na alma, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que há momentos da nossa vida aqui nessa terra que nós devemos estar procurando e nos empenhando e nos esforçando e nos preparando para estarmos espiritualmente saudáveis e preparados para todas as circunstâncias que podem vir a acontecer. O texto bíblico vai dizer que todas elas estavam dormindo. De repente, à meia-noite, há um grito: eis aí o noivo. Por que o texto faz questão de falar meia-noite? Porque meia-noite não era hora de cortejo nupcial passar.
A Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que o noivo tardou, se atrasou. E aí a Bíblia faz referência ao horário, olha, meia-noite. Porque o horário correto de um cortejo teoricamente passar era 6 horas da tarde. Era no início da noite. Então, teoricamente, o cortejo deveria passar dentro daquele horário, dentro daquela faixa de 6 a 9 da noite, no máximo. Só que a Bíblia vai dizer que o noivo atrasou, o noivo demorou. Só que o noivo chega à meia-noite. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus voltar, Ele vai vir num tempo em que as pessoas não esperam. Que elas não esperam. Assim como essas 10 virgens já também não esperavam um horário tão tarde, porém, elas tinham dentro de si o propósito, a esperança da chegada do noivo, mas elas não sabiam a hora e o momento que ele ia chegar. O texto bíblico declara que quando o noivo chega, há um grito falando: olha, o noivo chegou, eis aí o noivo, saí ao encontro. A palavra do Senhor vai dizer que todas elas se levantam. Todas elas se levantam, pegam as suas lâmpadas, todas elas se levantam e preparam as suas lâmpadas. Mas o que seria preparar a lâmpada? Preparar a lâmpada dentro desse contexto lá atrás era arrancar o pavio queimado, o pavio que já havia sido queimado. Porque, pare para pensar, todas elas estavam aguardando o noivo chegar. Enquanto o noivo chegava, as lâmpadas estavam acesas. As lâmpadas estavam lá acesas. Só que o texto bíblico vai dizer que todas elas dormiram. E aí recebem e ouvem o grito: o noivo chegou. Quando elas se levantaram, elas certamente observaram que parte do pavio já estava queimado, e o óleo e o azeite estava acabando. A Bíblia vai dizer que as prudentes levavam consigo, além das suas lâmpadas, azeite em uma vasilha. Elas levavam um óleo extra. Elas tinham ali, mais profundidade na preparação delas. Quando a Bíblia diz que o noivo chega, elas automaticamente jogam fora o pavio. E por que jogar fora o pavio? Jogar fora o pavio para que aquela lâmpada pudesse iluminar mais, para que aquela lâmpada pudesse brilhar mais. E o que significa o pavio na nossa vida? O pavio é tudo aquilo que nos impede de brilharmos segundo a luz do Espírito Santo de Deus. O pavio espiritualmente significa tudo aquilo que nos impede de refletirmos a luz da glória do Senhor. O pavio significa tudo aquilo que está dentro de nós, todo o mundanismo, todo o pecado, toda a iniquidade, toda a mentira, toda a ira, toda a vingança, todo tipo de sentimento mau, pecaminoso e faccioso, tudo aquilo que impede de a luz do Espírito Santo brilhar na nossa vida. A Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que elas arrancam fora, elas preparam a lâmpada. E quando elas preparam a lâmpada, o texto diz que elas vão fazer o quê? Colocar mais azeite. Aí, até esse momento, todas as 10 virgens estavam todas bem. Todas estavam no reino, todas aguardavam o noivo, todas tinham lâmpadas, todas elas eram virgens. Aparentemente estava tudo bem, só que chegou a hora da prova, chegou a hora do teste repentino, chegou o momento aonde a realidade e a condição espiritual teria que ser demonstrada, teria que ser apresentada. O texto bíblico vai dizer que essas 5 virgens insensatas, quando elas olham para as lâmpadas delas, elas declaram: o nosso fogo está acabando. O nosso fogo está apagando. O texto bíblico vai dizer que elas viram para as 5 virgens prudentes e fala: dai-nos do vosso azeite, dai-nos do vosso óleo. A palavra do Senhor vai dizer que as 5 virgens prudentes automaticamente respondem: nós não podemos dar nada a você.
Nós não podemos dar, porque não é o caso que falte a nós e a vós, ou seja, todo mundo fique sem. Sabe o que elas estavam fazendo? Nada mais, nada menos do que um pedido desesperador. Elas estavam pedindo algo que elas jamais poderiam receber daquelas virgens. Sabe o que significa, irmãos? A nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, ela não pode ser partilhada. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. E elas tinham vida com Deus, elas tinham profundidade, elas estavam preparadas, elas estavam com óleo na vasilha. Por quê? Porque o noivo podia demorar. No meio do caminho poderia surgir uma circunstância que poderia demorar, e elas estavam o quê? Preparadas. Mas o texto bíblico vai dizer que as 5 virgens imprudentes não tinham levado consigo óleo na vasilha. Aí elas viram para as 5 prudentes e falaram: olha, dá para a gente do teu óleo. Eu fico imaginando o desespero. Dá para a gente do teu óleo, partilha comigo. Assim como vai acontecer, irmão, naquele grande dia que o noivo vier para buscar a sua igreja. Assim como vai acontecer naquele dia que a trombeta vai tocar, aonde muita gente vai falar: faz o seguinte, ora por mim, me perdoa, e não vai dar tempo. Muitas pessoas vão falar: olha, me dá um pouco da tua unção, me dá um pouco da presença de Deus da tua vida, ora pela minha vida, sabe, me dá um pouquinho da tua vida espiritual. A Bíblia vai dizer que as 5 virgens prudentes falam para ela: olha, a gente não pode te dar. A gente não pode dar para vocês, senão vai faltar para a gente e para ti. 1 Pedro capítulo 4, versículo 18 vai dizer que o justo é salvo com muita dificuldade, quanto mais o ímpio no dia do juízo. Sabe o que ele está dizendo? Olha, se para aqueles que são prudentes, se para aqueles que são tementes, se para aqueles que têm uma caminhada com Deus, o caminho é árduo, a porta é estreita, o caminho é de cruz e de renúncia, tu imagina para aquele que não faz nada disso. O negócio é complicado. E aí, irmãos, é nesse momento de prova que aparece a diferença entre elas. É nesse momento que chega a hora do teste. É nesse momento que o noivo chega. É nesse momento que é avisada a sua presença, é que vai ser demonstrada a diferença. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? E que o texto está nos ensinando? É que quando o Senhor Jesus voltar, ali naquele momento, será revelada a condição espiritual de todos aqueles que o professavam como Senhor e Salvador. É naquele momento que será provada a fé que era professada. É naquele momento que a condição, os pecados ocultos, tudo aquilo que está escondido vai ser colocado à prova e vai ser exposto. Vai ser naquela hora, naquele grande dia, que as pessoas vão falar: o óleo acabou, o azeite acabou, eu não sinto mais nada, mas eu quero te pedir uma coisa, ora por mim, me leva contigo, me perdoa. Mas o texto bíblico vai dizer que não vai haver tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de comprar óleo. Não vai dar tempo de pedir perdão. Não vai dar tempo de orar. Não vai dar tempo, sabe, de pedir a vida espiritual do outro. Não vai dar tempo. Mas a Bíblia vai dizer que as 5 virgens prudentes falaram assim para elas: faz o seguinte, saí ao encontro, saí e comprai para vós. A palavra do Senhor vai dizer que elas batem o pé. O texto declara que elas saem ao encontro. Mas naquela hora da noite, o texto não diz se elas conseguiram comprar ou não.
O texto só vai dizer que depois lá elas chegaram e bateram na porta e pediram para entrar. E a palavra do Senhor vai dizer que o noivo falou: olha, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Porém, o texto bíblico declara que elas saíram para comprar óleo. Porém, elas foram comprar muito tarde. Elas só foram reconhecer a condição delas já muito tarde. É por isso que nessa noite o Senhor te trouxe nesse lugar. O Senhor me trouxe nesse lugar. O Senhor vem até a nossa presença através da sua palavra para fazer a pergunta que foi feita: tem óleo na vasilha? Tem óleo na vasilha? Sabe qual é a nossa diferença para essas 5 virgens imprudentes? É que elas só foram reconhecer a condição espiritual delas, a vida delas, a maneira como elas se encontravam quando era tarde demais. E sabe qual é a nossa condição dentro da nossa realidade aqui, agora, nesse momento, nesse dia que se chama hoje? Ainda dá para comprar. Hoje é dia de comprar óleo, hoje é dia de comprar azeite, hoje é dia de sair às compras. E sabe onde essas compras? É no altar da glória, da graça de Deus, pela fé no nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho, a qual nós podemos chegar com confiança ao trono da graça. Sabe o que eu estou dizendo? Hoje é dia, hoje é a hora de você comprar óleo, de você clamar, de você se aproximar do trono da graça de Deus e clamar pela presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Sabe por quê, irmãos? A presença do óleo, o azeite na vasilha, não significa apenas a preparação para a vinda de Jesus. Qual foi o imprevisto delas? Essas 5 virgens imprudentes, eu acredito que elas não imaginavam que o noivo ia demorar. Elas provavelmente pensavam que ele iria vir naquele momento que naturalmente e tradicionalmente acontecia um cortejo nupcial. Só que a Bíblia diz que o noivo demorou, o noivo tardou em chegar, ou seja, para elas se tornou um imprevisto, para elas aquilo se tornou um embaraço, para elas se tornou um obstáculo, para elas aquele atraso virou um problema. Então significa, irmãos, que o óleo da presença do Espírito de Deus, o azeite do Espírito Santo de Deus, ele não nos prepara apenas para estar aptos para a vinda do Senhor Jesus, mas ele nos prepara para nós lidarmos com todos os problemas, com todas as adversidades, com todos os imprevistos e obstáculos da vida. Sabe o que acontece? Tem muita gente que está sem óleo na vasilha, e o relacionamento com Deus é um relacionamento superficial. Ele só está no meio, ele está aguardando. Tem muita gente assim hoje, irmãos, nos nossos dias. Tem muita gente que fala: não, eu sou igreja, não, eu faço parte do reino, não, eu estou aguardando, Jesus vai voltar, Jesus vai vir, não, eu sou crente, eu sou servo de Jesus, eu tenho fé em Deus. Mas ele não tem vida de oração, ele não tem vida de consagração, ele não tem vida na palavra de Deus, ele não tem comunhão com Deus, ele não tem relacionamento com Deus, ele apenas está aonde todo mundo está. Ele está lá no meio da igreja, ele está com a mesma esperança, com o mesmo propósito, ele professa a mesma fé, só que a Bíblia vai dizer que vai chegar um dia, e esse dia vai chegar, que a trombeta vai soar, e nessa hora será demonstrado e revelado quem tem e quem não tem. Só que esse não é somente o problema. O grande problema também, irmãos, é que enquanto eu e você estamos aqui nessa terra,
a nossa vida ela é feita de desafios. Nós enfrentamos muitas batalhas, muitas pelejas, muitas adversidades. O texto bíblico vai dizer que todos os dias nós somos entregues à morte. Todos nós temos problemas. E o que acontece na vida de algumas pessoas? Por que elas não conseguem triunfar? Por que elas não conseguem prevalecer? Por que elas não conseguem perseverar firmes diante das circunstâncias adversas da vida? Por quê? Porque está faltando o óleo na vasilha. Porque está faltando o azeite, porque está faltando um relacionamento mais profundo com Deus, porque está faltando uma vida mais íntima com o Espírito Santo de Deus, está faltando comunhão com Deus, está faltando óleo, irmãos, está faltando azeite. E aí o texto vai dizer que a grande diferença, o grande problema entre elas é o fato de que 5 delas levaram óleo a mais na vasilha e as outras não levaram. Eu e você já entendemos e aprendemos também que a gente não pode partilhar a nossa comunhão. Existem coisas na nossa vida que o nosso irmão em Cristo pode nos ajudar. Ele pode até orar por nós, ele pode até interceder por nós, ele pode até dar um auxílio social, ele pode até nos ajudar em algo. Mas comunhão com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, vida com Deus, isso não pode ser comprado, isso não pode ser conquistado diante de homens, nem diante do nosso próximo, nem diante do nosso amigo, só diante do trono da graça de Deus, no altar de Deus, na vida íntima com Deus. É só lá que pode se conquistar isso. É por isso que a gente vê muitas pessoas, e aí não há um problema, entenda bem, isso não é uma crítica, onde as pessoas falam: irmão, ora por mim, mas não é porque ela quer mais uma ajuda para perseverar com ela na batalha da oração, não. É porque ela não tem força para orar, ela não tem vigor, ela não tem óleo. E aí ela quer que outra pessoa assuma a peleja por ela. E aí, irmãos, é um problema. Mas o texto bíblico vai dizer que essas virgens imprudentes e insensatas saíram para comprar o óleo. E por que o óleo é tão importante? Quando a gente vai para as escrituras sagradas, o texto bíblico vai dizer que o óleo, ele servia para iluminar, para aquecer. Sabe o que eu estou dizendo? A presença do Espírito Santo na vida do homem e da mulher de Deus. O óleo do Espírito Santo ilumina a mente, ilumina a alma, arranca as trevas do coração, aquece o coração frio, sabe? Produz vida e calor espiritual. É por isso que você muitas das vezes encontra pessoas que às vezes estão dentro da igreja, estão no culto, tu fala para ela, ela não reage, ela não fala nada. E aqui eu não estou pedindo para ninguém plantar bananeira. O que eu estou dizendo é que existem pessoas que elas entram de um jeito e às vezes saem pior do que vieram, porque elas, sabe, elas estão frias. Elas estão frias. O coração está duro. Aí a gente vai para a Bíblia. O óleo servia para amolecer e tratar daquelas coisas que estavam duras, para cuidar e suavizar e trazer aroma sobre as essências. Sabe o que eu estou dizendo? O óleo do Espírito Santo de Deus, ele amolece os corações. Quando o Espírito de Deus está presente, o coração é um coração aquebrantado, um coração é um coração amolecido, o coração é um coração sensível, que a presença de Deus quando chega, quando o Espírito de Deus se manifesta, quando a palavra é ecoada, ele sente a presença de Deus. Mas já existem pessoas que elas estão duras de coração. Sabe o que está faltando, irmãos? O óleo do Espírito. Sabe o que está faltando, irmãos? A graça do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, uma vida mais profunda com o Espírito Santo. A Bíblia também vai dizer que o óleo e o azeite servia para curar e tratar as enfermidades. A palavra do Senhor declara, Jesus conta a parábola do samaritano, que
um homem vem e pega aquele samaritano e trata ele com óleo, com azeite, com vinho, ele trata as suas feridas. Sabe o que eu estou dizendo? É que o Espírito Santo de Deus é aquele e é o único que pode curar e sarar as feridas da nossa alma. É aquele que pode produzir no nosso coração vida e saúde. Quantas pessoas, irmãos, estão dentro da igreja, sabe, elas estão frias, elas estão duras, elas estão com o coração seco, com o coração parece que em trevas, escuro, muitas pessoas machucadas, com a alma ferida. E eu quero te dizer que o remédio, sabe, a cura para tudo isso é o óleo da unção do Espírito Santo de Deus. Não é homem que vai dar, é algo que a gente não pode conquistar com outro, a gente não pode conseguir num remédio, num psicólogo, a gente não pode conseguir com nada dessa terra, é somente lá de cima. A palavra do Senhor vai dizer que essas virgens saíram para comprar, e quando elas retornaram, elas bateram na porta. Senhor, Senhor, me deixa entrar, Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor responde: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. E o que é conhecimento? Conhecimento, filosoficamente falando, é o relacionamento entre o sujeito e o objeto. Então, quando diz assim, eu não conheço, em outras palavras está se dizendo, não há relacionamento entre mim e ti. Não tem relacionamento, não tem intimidade entre nós, não tem comunhão entre nós. Aí elas até poderiam ter dito, mas Senhor, sabe o que é? Eu estava lá no meio da igreja, eu estava lá com as virgens, eu estava lá também com a minha lâmpada, eu também creio na tua vinda, eu creio na tua promessa, eu estava lá, Senhor. Mas ele vai dizer, eu não te conheço. Mas o meu pai é crente, a minha mãe é crente, a minha esposa é crente, o meu marido é crente, o meu filho é crente. O pastor é muito meu amigo, a irmã do ciclo de oração é muito minha amiga, a gente orou muitas vezes junto. Pois é, mas eu não te conheço. Sabe por quê, irmãos? Porque esse relacionamento só pode haver e existir em uma atitude sincera e aberta de coração do homem para com Deus. O texto bíblico vai dizer que o Senhor responde dizendo, olha, eu não conheço vocês. Mas ela diz, abre, abre, abre. Mas eu não conheço. Aí Jesus encerra a parábola dizendo, vigiai. Esse é um dos versos de Jesus que normalmente escutamos dentro dessa declaração assim, vigiai e orai. Mas aqui não, Jesus fala vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Sabe o que ele está dizendo? Olha, é para se preparar. A gente não precisa estar preocupado com o dia e com a hora. A gente precisa estar preparado para esse dia e para essa hora. Sabe, aquelas 5 virgens que dormiram imprudentes, elas foram insensatas porque foram dormir em época que não era para dormir. Porém, as 5 prudentes, preparadas, podiam dormir tranquila, podiam dormir sossegadas, porque o óleo da unção, o azeite da vasilha, a unção, a presença do Espírito Santo de Deus estava com ela. Irmão,
Mas você pode se perguntar: como é que eu sei que o pavio está queimado? A Bíblia vai dizer, o texto vai falar, que elas olharam para as suas lâmpadas e fizeram uma observação, numa hora e num momento que já era tarde demais. Mas elas fizeram a seguinte observação, e foi isso que tornou a diferença entre elas, que gerou a diferença. O nosso fogo está se apagando. E qual que era o problema? Não tinha azeite para repor, não tinha óleo para que o fogo continuasse ardendo. O fogo do altar, a Bíblia vai dizer, nunca se apagará, daqueles que estão no centro da vontade de Deus, selados pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqui o texto está dizendo que o fogo estava se apagando e não tinha azeite para repor. Então eu pergunto, e você pode se perguntar: como é que eu sei que o pavio está queimado? Como é que eu sei que o fogo está se apagando? Como é que eu sei que eu não tenho azeite na vasilha? Eu não sinto mais prazer de orar, eu não gosto mais de orar, eu não consigo nem orar. Eu não tenho prazer em buscar a presença de Deus. Eu não sinto nada. Antes eu falava em mistério, antes eu fazia obra, antes eu pregava, antes eu ia para o círculo de oração, antes eu ia para a vigília, antes eu tinha prazer de estar no meio da igreja, em comunhão com os santos, antes eu tinha prazer nas coisas de Deus e buscar as coisas de Deus e ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, mas hoje eu não sinto mais nada. Eu não quero orar, eu não quero compromisso, eu não quero estar no meio da igreja, eu não quero me congregar, eu não quero nada mais disso, eu não sinto mais vontade. O fogo está se apagando, irmão, ou então já se apagou. E sabe por que tu não está conseguindo reagir? Porque não tem azeite na vasilha, não tem azeite para repor, não tem reservas espirituais. Aquilo que você fez no passado serviu para te trazer até aqui, mas hoje é outro dia e amanhã será outro. Significa que a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, ela é uma caminhada contínua e direta, dia após dia, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, a qualquer momento o noivo vai chegar e eu preciso estar preparado. Tem azeite na vasilha aí, irmão? Se coloca de pé no nome de Jesus. Eu disse que a diferença delas para nós hoje é que aquelas 5 virgens insensatas e imprudentes não podia mais comprar do óleo, não dava mais tempo, era meia-noite, estava tarde. Mas eu e você hoje, aqui, agora, no tempo da graça, na porta da graça aberta, com o trono da graça aberto, para todos aqueles que se aproximam pela fé no nome de Jesus, podem comprar o óleo, o azeite da vasilha. Não tem óleo, não tem azeite, vem comprar no nome de Jesus. Vem te preparar espiritualmente para a vinda do Senhor. Sabe, quando o nosso coração já não arde mais, quando o nosso coração não se aquece mais para as coisas de Deus, quando a gente não tem mais prazer de orar, de buscar a presença de Deus, quando a gente não tem prazer, sabe, de se envolver na obra de Deus, de fazer as coisas para Deus, sabe, de estar envolvido mesmo, vivendo a vida de igreja, é porque o óleo está apagando, ou já se apagou, e você não está reagindo porque não tem azeite na vasilha para repor. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui
O Senhor te trouxe nesse lugar porque Ele é amoroso, Ele é bendito, Ele é misericordioso, Ele é clemente eternamente. Porque nessa noite Ele quer derramar do óleo da unção sobre todo aquele que clamar pelo seu santo nome. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu não sei como é que tu chegou aqui, mas eu sei que se tu abrir o teu coração e se derramar diante do trono da graça de Deus, pela fé no nome de Jesus em oração, tu sai daqui diferente pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. A tua vida vai ser diferente, o óleo da unção vai ser derramado sobre ti, sabe, a brasa do altar vai pegar fogo, o fogo vai arder no teu coração. Você crê nisso?